Salve pessoal do canal da página Somos F1, bem-vindos a mais uma análise de corrida, análise do GP do Qatar. Vamos falar um pouquinho sobre essa prova, que foi uma prova um pouco mais tranquila do que o GP Brasil. Vitória número 102 de Lewis Hamilton. O inglês conseguiu diminuir a diferença no campeonato para Max Verstappen. A diferença agora está a apenas 8 pontos. Uma corrida tranquila de Lewis Hamilton. Então faz o seguinte, fique comigo, vambora e vamos falar de Fórmula 1 agora. Bom pessoal, o GP do Qatar ele foi relativamente bom, na minha opinião, uma pista que não agrega muita coisa em relação à emoção, isso aqui é uma opinião, mas a punição de Max Verstappen, para quem não assistiu a corrida, Max e Bottas e Sainz foram investigados no sábado e saiu a punição deles no domingo. O que aconteceu é que no final do Q3 o Gasly ele teve um furo de pneu, na verdade quebrou a asa que furou o pneu, e Sainz, Bottas e Verstappen foram investigados por não reduzirem o limite de velocidade na questão da bandeira amarela. Sainz foi inocentado, Bottas foi punido por violar a bandeira amarela comum, perdeu 3 posições no grid de largada, e Max Verstappen, que tinha feito o segundo tempo no sábado, foi punido com 5 posições no grid de largada por violar a bandeira amarela dupla. Então isso aí já trouxe um tempero especial aí para o GP do Qatar. Com essas mudanças, Gasly e Alonso, que tinham feito o quarto e o quinto tempo, foram promovidos a segundo e terceiro no grid de largada. Existia uma grande expectativa, já que eles estavam largando com pneus um pouco diferentes de Lewis Hamilton, poderia tentar atacar na largada justamente por não terem nada a perder. No caso, a única pessoa que tinha, tinha uma coisa a perder ali de verdade era o Hamilton, pensando no campeonato. A corrida foi teoricamente tranquila, Lewis Hamilton fez uma boa largada, liderou de ponta a ponta, Alonso conseguiu ultrapassar Gasly ali na primeira volta, na primeira curva. Max Verstappen fez uma largada muito boa, saiu de sétimo, já estava ali encostando no Alonso na briga pela segunda, terceira posição, mas o Alonso deu uma fechada bastante brusca para cima do Verstappen, tudo limpo, tudo certinho. Mas na quinta volta, se não me engano, o Verstappen já estava na segunda posição, ele já tinha uma diferença ali para o Lewis Hamilton de próximo de 4 segundos, uma diferença confortável onde o Lewis Hamilton poderia administrar a questão de um possível undercut ou até um overcut, e a corrida foi ficando naquele banho-maria ali. O Hamilton foi ampliando a vantagem, às vezes o Max Verstappen respondia, tirava um pouco de diferença, mas a diferença se manteve, uma distância tranquila que não possibilitava estratégias diferentes. Então assim, os dois à frente fizeram uma corrida à parte, muito tranquilos, muito superiores a todos os pilotos de trás. Fica evidente a diferença de pilotagem de qualidade entre Hamilton, Verstappen e os seus companheiros de equipe. Fernando Alonso foi para a tática de fazer apenas uma parada. Ele largou ele estendeu um pouco o primeiro stint, colocou o pneu duro, conseguiu administrar muito bem os pneus. O Alonso volta ao pódio após, desde 2014, GP um grid de 2014, então é muito bom ver de volta Alonso no pódio, um piloto que, na minha opinião, uma questão de opinião, é o piloto mais talentoso pós-Schumacher em questão de talento. Isso não se refletiu em números, mas em questão de talento, na minha opinião, o Alonso é o piloto mais talentoso. Fez uma boa corrida, soube gerir pneus. Se você parar para pensar, o Verstappen e o Hamilton, eles fizeram 2 paradas, o Alonso fez apenas uma parada. O Pérez e o Bottas estavam em boas condições para conseguir brigar pelo pódio. A Red Bull preferiu parar o Pérez para evitar um possível furo de pneus, já que vários carros furaram pneu, o próprio Bottas, as 2 Williams. O Bottas vinha fazendo uma boa corrida de recuperação, largou muito mal, caiu de 6º para 11º, ficou preso ali. Toto Wolff chegou no rádio, deu uma chamada nele, pediu para ele passar os carros à frente, mas exatamente essa chamada que o Toto Wolff deu no Bottas foi um ponto crucial para que o Bottas diminuísse a vida útil dos pneus dele, já que a estratégia do Bottas era de uma parada. Isso atrapalhou o Bottas e ele acabou tendo um furo de pneu. Depois ele trocou, caiu lá pro fundo, e com problemas no assoalho, de acordo com a Mercedes, preferiram retirar o Bottas da prova. Fazendo o apanhado geral da corrida, falar rapidinho do grid de chegada, né, da classificação da corrida. Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Alonso em terceiro, pódio após 7 anos, como eu disse para vocês. Boa corrida de Hamilton, constante, não deu brechas para que o Max Verstappen
conseguisse diminuir a vantagem ali na corrida. Verstappen fez uma largada incrível, fez uma recuperação muito boa. Eu até disse no vídeo do sábado que o Max tinha que se esperar no Hamilton para fazer uma boa recuperação, e ele conseguiu. Em 5 voltas já estava em segundo. Alonso já disse que ele fez na corrida algo incrível. O Alonso é um cara fora de série, na minha opinião. Sérgio Pérez na 4ª posição. O Pérez poderia estar no pódio, fez uma boa corrida de recuperação, já que ele largou em 11º, mas ali com um receio da Red Bull de ter um furo de pneu, eles preferiram parar o Pérez. Ocon, 5ª posição, muito bom para a Alpine, pontuou com os 2 carros ali na parte de cima, 2 carros no top 5. Lance Stroll, 6ª posição, boa corrida de Stroll. As 2 Ferraris, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Leclerc se recuperou bem, até porque ele largou lá do fundo, né, com problemas. Na verdade, agora na 13ª posição, teve troca de chassi, que ele reclamou muito no qualify, que o carro não estava legal, ele estava dando tudo de si, mas o carro não estava rendendo, então conseguiu se recuperar o Charles Leclerc. Lando Norris conseguiu 2 pontinhos para a McLaren, algo muito bom, mas a McLaren vem numa decrescente muito forte. O Norris conseguiu dar uma recuperada nessa prova. Sebastian Vettel conseguiu ainda um ponto. O Vettel estava largando bem, mas se classificou bem, mas largou mal, e ainda conseguiu recuperar e marcar um pontinho. Pierre Gasly, 11º. Gasly, na minha opinião, um dos pontos negativos da corrida, porque o Gasly tinha muita expectativa. Ele largou na 4ª posição, na 2ª posição. O Gasly, nesse caso, foi em 4º, largou em 2º. Tinha uma expectativa que talvez ele poderia atacar o Hamilton na largada, não foi. O carro da AlphaTauri é um carro bom para 1-2 voltas, classificação, mas peca muito em ritmo de corrida ainda, principalmente quando cai para o bolo. Quando o Gasly está ali em 4º, 5º, com ar livre, né? Ele com pista livre ele consegue andar bem, mas quando ele tem que entrar ali no bolo é um pouco mais complicado. É um carro que sofre muito para andar atrás. A 12ª posição, Daniel Ricciardo. Péssimo final de semana de Daniel Ricciardo, se classificou mal, fez uma corrida muito apática. Ricciardo, que vinha numa boa recuperação, parece que deu mais uma queda. A McLaren em si caiu bastante. Tsunoda, 13ª posição. Tsunoda fez uma boa classificação também, mas ele entra no mesmo critério do Gasly ali. Não fez uma boa prova. O carro da AlphaTauri realmente, quando anda no fundo, tem um ritmo muito ruim. Kimi Raikkonen, 14ª posição. Giovinazzi, 15º. Kimi mais uma vez na frente do Giovinazzi, apesar que o Giovinazzi no placar geral está na frente do Kimi Raikkonen em corrida, em classificação, mas mesmo assim tem um número bem inferior de pontos ao do Kimi Raikkonen, já que o Giovinazzi marcou apenas 1 ponto. Mick Schumacher na 16ª posição, à frente de George Russell, mas lembrando que o Russell teve furão de pneu, tanto ele quanto o Latifi precisou ser retirado da prova. Mazepin, 18ª posição. Mazepin ficou muito atrás do Mick Schumacher. Eu olhei na tabela de tempos, mais de 1 minuto atrás do Schumacher, atrás do seu companheiro, que tem o mesmo carro, apesar dos problemas que o Mazepin teve no final de semana, com questão de troca de chassi, mas mesmo assim é muita coisa. Latifi e Bottas abandonaram. Agora vamos falar sobre a tabela do Mundial de Pilotos e de Construtores. Bom, o campeonato de pilotos, Max Verstappen tem 351,5 pontos contra 343,5 pontos de Lewis Hamilton, uma diferença de 8 pontos. Max Verstappen fez a melhor volta do GP do Qatar. Ele já tinha a melhor volta, mas ele parou na penúltima volta e apenas confirmou isso, colocando pneu macio, ou seja, um ponto precioso no campeonato. O Hamilton vem muito embalado das últimas 2 vitórias, não tem nada decidido no campeonato. E um ponto que eu queria comentar, aproveitar para falar do Hamilton. O Hamilton usou o motor da Turquia, no caso, e não aquele motor do Brasil, que deu um desempenho muito superior. Mas é o ponto que eu queria chegar. Até tinha falado isso, outras coisas aqui na página, no canal. A Mercedes tem problema de confiabilidade no motor. Então aquele motor da Turquia, o rendimento dele não é tão inferior ao motor do Brasil. É um pouquinho inferior, porque é um motor que tem mais provas. Então a Mercedes ela substituiu o motor no Brasil por uma questão de confiabilidade, não de desempenho. Então quando eles colocarem o motor do Brasil nas últimas 2 provas, Arábia Saudita e no caso Abu Dhabi, não esperem um desempenho tão grande comparado com esse GP da Turquia, do motor usado da Turquia que eles colocaram no Qatar, porque a Mercedes conseguiu ajustar essa questão da confiabilidade e o desempenho do motor. O mapa agora no Qatar também foi muito agressivo. Até o Adalto do Auto Race fez um comentário sobre isso. Então assim, não vai ser algo fora do normal. O Hamilton não vai ter um desempenho tão fora do que nós vimos no Qatar, que já foi um desempenho muito forte na Mercedes, das próximas corridas usando esse motor. Então não esperem algo sobrenatural nas próximas corridas. Vai ter um desempenho muito forte, um motor um pouquinho mais forte pela questão do mapa, mas eles fizeram essa troca pensando em desempenho, porque se o motor, por exemplo, da Turquia, ele quebra
campeonato já ia embora. Então foi mais por uma questão de confiabilidade. A Mercedes conseguiu ajustar essa questão. Vocês lembram de quantas vezes eles trocaram o motor do Bottas justamente para fazer esse experimento, e o Bottas foi a cobaia. Bottas 203 pontos, Pérez 190, a briga pelo terceiro lugar ainda está em aberto, são 13 pontos. Lando Norris 153, Charles Leclerc 152, 1 ponto de diferença. Eu apostei que o Norris terminaria atrás das duas Ferraris. Não estou secando o Norris por uma questão de rendimento dele na segunda metade do campeonato e da própria McLaren. Sainz 145 pontos e meio, Daniel Ricciardo 105 pontos, Gasly 92 e Alonso com esse pódio foi para 77 pontos. Agora vamos falar do campeonato de construtores. No campeonato de construtores a diferença é de 5 pontos entre Mercedes e Red Bull. A Mercedes tem 546 pontos e meio contra 541 pontos e meio da Red Bull. A Ferrari vem na terceira posição com 297 pontos e meio, McLaren com 258, Alpine 137, AlphaTauri 112. A Alpine deu um bom salto aí com esses dois pilotos no top 5 no GP do Qatar. Aston Martin 77 pontos, Williams 23, Alfa Romeo 11 pontos e a Haas, a única zerada com nenhum pontinho lanterna do campeonato de construtores. As declarações dos pilotos pós-corrida. Lewis disse que foi uma corrida bastante direta no final e foi um ótimo trabalho para a equipe que realmente precisava pontuar hoje, precisava desses pontos. Ter vitórias consecutivas é uma grande sensação e prepara-nos bem para as últimas duas corridas, ou seja, o Lewis Hamilton bastante otimista para a reta final do campeonato. Max Verstappen, felizmente tivemos um bom começo no final do dia, conseguimos a volta mais rápida e foi muito bom, ou seja, o Max Verstappen realmente admitindo que eles conseguiram amenizar o prejuízo da punição e ainda esse ponto da volta mais rápida, que é muito importante no campeonato, muito apertado. E o piloto do dia eleito em votação popular, Fernando Alonso, já se passaram 7 anos, mas finalmente chegamos lá ao pódio. Estou muito feliz pela equipe, a equipe foi excelente e a confiabilidade do carro é excelente nesse momento. Esperei tanto tempo por isso, estou muito feliz. É bacana ver um bicampeão, uma lenda da Fórmula 1, considerado um dos pilotos mais talentosos da história, Fernando Alonso, tão empolgado com um pódio que não vem desde o GP da Hungria, são 7 anos. E pessoal, vamos ter um intervalo agora de 2 semanas entre o GP do Qatar e o GP da Arábia Saudita. Temos um embrolho ali na questão das obras do GP da Arábia Saudita, mas até as últimas informações que eu tive, que eu vi, a pista está sim pronta, faltando alguns detalhes mínimos, paddock, tudo pronto, faltando alguns ajustes. E como eu disse, mesmo que não esteja 100% pronto, vai ter GP da Arábia Saudita, porque tem dinheiro da Aramco, que é uma empresa saudita, uma petrolífica, muita grana que eles colocam na Fórmula 1, e vai ter mesmo que não esteja pronto, vai ter, porque a Fórmula 1 vive de dinheiro. Nessas 2 semanas eu acredito que as equipes vão sim para as fábricas, vão procurar, vão trabalhar na verdade para trazer aquele último gás, aquele último suspiro pensando no campeonato. Ninguém vai ficar 2 semanas em casa olhando para o teto, os engenheiros vão trabalhar bastante, vão estudar muito a pista da Arábia Saudita. Então assim, tanto o Red Bull quanto o Mercedes podem trazer uma cartinha na manga nesse final, nessas últimas 2 provas, provavelmente nesse intervalo de 2 semanas. Então faz o seguinte, se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe o canal e a página Somos F1. Até a próxima, um abraço e eu trarei todas as informações do GP da Arábia Saudita na próxima segunda-feira de Race Week do GP da Arábia Saudita. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.